Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiki Naranja aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero recomendar para vocês 5 podcasts que vão te ajudar a melhorar nas suas apostas. Não são podcasts específicos de apostas esportivas, são podcasts sobre esportes, mas que tem muita informação técnica e eu acredito piamente que você conhecer de forma aprofundada um esporte faz com que as suas chances de ter sucesso nas apostas sejam bem maiores, tá bom? Vou falar sobre 5, 2 sobre esportes americanos, 3 de futebol, tá? O primeiro deles é sobre basquete, é o podcast do Jumper Brasil, um podcast que já está quase 10 anos no mercado, um podcast que tem muitas análises técnicas sobre basquete, acompanha toda a movimentação do mercado. Então, se você é focado nesse esporte, escute o podcast do Jumper Brasil quando você estiver no trânsito, na academia e tudo mais, porque você vai ter um conhecimento muito aprofundado dos times, uma visão diferente do que a gente vê nos programas de TV, uma análise aprofundada, movimentação do time, confusões e tudo mais. Não fica focando só nos favoritos, fala sobre todos os times, sobre matchups, favoritos e tudo mais. Então, ajuda bastante você ter um conhecimento maior sobre a liga que vai te ajudar aí a fazer as suas apostas em basquete, tá bom? Então o primeiro podcast recomendado é o da Jumper Brasil. O segundo podcast é um podcast que eu adoro, é o podcast do Pro Football Club, focado em futebol americano, apresentado aí pelo Anthony Curti, que inclusive já foi do site do Quero Apostar, hoje tá na ESPN aí, colhendo os frutos do seu sucesso, do seu absurdo conhecimento em futebol americano. Ele tem umas opiniões bastante embasadas, ele tem uma base de apostas, inclusive, por ter participado do Quero Apostar. Então, quando ele vai analisar os jogos, ele faz 2 podcasts por semana atualmente, um de prévias da semana e um de recap da rodada. Esse recap é exclusivo para sócios do Pro Football Club, que é o site dele, mas é uma barbada você pagar, é R$ 9,90 por mês para um conteúdo em termos de futebol americano que você não encontra no Brasil. Não é assim, não é nem só o podcast que você tem acesso, não. É dicas de apostas da rodada, que ele inclusive está bem esse ano, são artigos exclusivos e esse podcast. Mas o podcast de prévias da rodada te dá uma visão absolutamente perfeita do que vão ser aqueles confrontos. Ele já vem com as linhas dos jogos antes, então ele diz se vai ser fácil cumprir o handicap, se não vai, se pode ter zebra, se não pode. Então, se você já tem um conhecimento sobre a NFL, você juntar com o conhecimento que o Curti tem no podcast dele, eu esqueci o nome do parceiro dele que está apresentando com ele, acho que é Renan, e eles juntos, né, dão uma visão muito boa do que é a rodada, um conhecimento técnico muito grande, e a chance de você lucrar no futebol americano vai ser muito maior escutando esse podcast, tá bom? O terceiro podcast já é sobre futebol, um podcast que eu escuto frequentemente, mas não tão assiduamente assim, é o podcast do Trivela. Eu gosto dele porque eles trazem muita gente para poder debater os mais variados assuntos, mas eles falam sempre das competições mais importantes também, Brasileirão, Libertadores e tudo mais. Alguns podcasts são especiais, mas eles estão sempre acompanhando essas competições e tem pessoas lá também que entendem bastante de futebol e que vão te dar uma visão de jogo bastante interessante. Vez ou outra, eles acabam dando alguns pitacos, mas eu não gosto muito da parte de apostas dele, porque você vê que são especialistas em futebol, mas não são especialistas em apostas. Então, não raramente eles argumentam as apostas de over dele com os últimos 5 jogos desse time foi over, outros desses foi over, então a aposta vai ser over também e tudo mais. O embasamento das apostas dele eu acho que são um pouco rasas, mas o conhecimento técnico deles é muito bom. Acho que se eles tivessem um mentor, assim, acho que se eu treinasse eles, o desempenho deles com certeza seria bem melhor em termos de apostas, tá? Mas em termos técnicos de futebol, de análise dos times, de jogadores, de esquemas e técnicos e tudo mais, vale bastante a pena você escutar, porque vai te agregar bastante. É um site também que tem um viés mais aprofundado de analisar os jogos, os times, as movimentações e tudo mais, fazem guias para todas as competições. Então o Trivela é um podcast que eu também recomendo bastante, tá? O segundo podcast de futebol que eu recomendo, o quarto da nossa lista, é o Correspondente Premier League, obviamente focado no futebol inglês, e ele reúne aí setoristas que estão lá em Londres vivendo o futebol inglês no dia a dia, vivendo na pele, né? Ele é capitaneado aí pelo João Guilherme da ESPN e também do Ulisses Neto, tem participações frequentes, e são os 4, né, a trupe. O Renato Senise, que era da ESPN, agora tá na DAZN, e a Nathalie Gedro, que também é setorista da ESPN, ela tá sempre nos jogos aí, quem acompanha vê ela participando. Quando a gente esteve na Inglaterra esse ano, a gente inclusive encontrou com o João Guilherme no jogo do Liverpool, a gente conversou com ele um tempo, teve a oportunidade, ele tinha que voltar, a gente tava em Manchester, né, ele tinha que voltar para Londres, onde ele mora e tudo mais, e trabalha e tal. A gente conseguiu trocar uma ideia com ele contou vários casos de bastidores, contou sobre o podcast, contou sobre jogadores e tudo mais. E você vê que o nível de conhecimento dos caras sobre futebol inglês é absurdo. Eles focam mais nos grandes times, né? Arsenal, Chelsea, City, Liverpool e Tottenham, mas eles também dão algumas ponderações sobre outros times da Premier League. Acho que eles deviam até fazer mais análises sobre outros times. Como esses times estão sempre jogando com um dos grandes que eles falam, eles acabam uma vez ou outra pincelando sobre os outros times que não só os grandes, tá? Outro dia eles falaram sobre o Norwich, a vez que ganhou do City, que foi muito legal. E eles conseguem também entrevistas exclusivas com jogadores, então dá pra você ver um pouco de bastidores, de questões internas
internas, pensamento dos técnicos quando eles conseguem entrevistas. Como eu falei, são caras que vivem o futebol inglês quase 24 horas por dia e tem um conhecimento muito amplo sobre o assunto, e eu consigo pegar muitas nuances, né? A gente que escuta com o ouvido de apostador, a gente consegue pescar algumas coisas bem interessantes, seja de ambiente, seja de jogadores-chave, não só de chave dos grandes times, às vezes do esquema num todo, né? A importância daquele jogador pro esquema. Então, se ele tá fora, a gente consegue ver quanto o esquema fica prejudicado. Isso para quem aposta, às vezes, principalmente ao vivo, a entrada desse jogador em específico vai mudar no time, impacta bastante. Então, eu acho que esse podcast ele te dá uma visão boa sobre a Premier League também. Claro que não é só ele que vai te ajudar a apostar, mas ele te dá uma noção bem boa. Então, é um podcast que eu recomendo muito ouvir. E eles estão fazendo agora especiais também sobre a Champions League, focado nos clubes ingleses, mas a gente consegue ter uma noção geral também dos outros times, porque eles trazem setoristas convidados de outros países e tudo mais. Então, é realmente muito legal acompanhar o Correspondentes Premier League, tá bom? Quinto lugar, e o primeiro na lista de futebol pra mim, é um podcast que eu tô completamente viciado. Não é muita gente que conhece esse podcast, é o podcast do Futuri Club. São todos, na verdade, né? Tem o Calcio Pizza, que é de italiano, tem o Futuri mesmo, que é mais futebol brasileiro, Pitch Invaders, quando vai falar de futebol inglês, o Sudaca, quando vai falar de futebol latino. Enfim, eles reúnem, pra mim, os grandes especialistas de futebol que a gente tem no Brasil hoje. Não tem nenhum cara muito conhecido, Bertozzi às vezes participa do italiano, mas no geral são caras que não têm tanta visão assim de mídia, e eu acho bom no fim das contas, porque eles podem falar o que eles pensam e não tem aquela obrigação de ficar fazendo humor, de fazer piadinha e tudo mais. Eles informam o futebol de uma maneira séria. Eles lançaram inclusive 2 cursos agora de análise de jogo, né? Um de análise de desempenho e outro análise de dados. Eu acabei de comprar os 2 para poder aprimorar minhas análises, porque se você vê esses caras falando, a forma tática que eles analisam os times, eles fizeram especiais do Atlético Paranaense, o podcast que eles fazem da Libertadores, das oitavas, é absurdo. Eles pegam setoristas dos times que acompanham mesmo, que vivem o futebol dos times e dão uma visão completa de como o time joga, de apoio de lateral, de importância de meio campo, como o time roda, por onde os ataques conseguem cruzar. Enfim, eu tenho muito do bom mês que eu tive em setembro foi porque eu absorvi muito dos conceitos que eles passaram nos podcasts deles de análise de futebol. E como eu falo, você junta o seu conhecimento técnico com o conhecimento de aposta, as chances de você, não é garantia, mas as chances de você ter sucesso, elas são muito maiores. E o Futuri Club hoje é para mim o maior especializado em análise técnica e tática dos times, não só do futebol brasileiro, como também do futebol mundial, com esses outros podcasts que fazem parte do Futuri Club. Eles estão lançando um site novo, eles fazem uma live também toda segunda-feira falando sobre futebol, e cara, vale muito a pena conferir. Esses caras vão explodir. Eu espero conseguir fazer alguma parceria com eles algum dia, porque são caras que eu quero estar próximo mesmo, e o conhecimento que eles têm de futebol, se você escutar, se você absorver, você com certeza vai se sair muito bem nas apostas, tá bom? Então esses foram 5 podcasts para você melhorar como apostador. Podcast Jumper Brasil para quem curte basquete, Pro Futebol para quem curte futebol americano, NFL especificamente, podcast do Trivela para quem curte futebol, Correspondentes Premier League e também o Futuri, tá bom? Ficou faltando algum? Tem algum que você escuta frequentemente que é bom, que vale a pena analisar? Comenta aqui com aquele podcast que você escuta, que você acha que pode acrescentar, eu vou analisar. E se tiverem bons podcasts aí que eu acabei deixando passar, eu vou fazer uma parte 2. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir nas nossas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!